Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos gravando o nosso primeiro vídeo de 2020. Antes de começar a falar com vocês sobre o vídeo de hoje, eu quero agradecer pelo ano de 2019, por todos os vídeos que vocês compartilharam, todos os vídeos que vocês curtiram. Quero agradecer porque Deus foi fiel, né? E as pessoas têm dado retorno pra gente, agradecendo, né, pelas palavras, pelos pensamentos. E eu quero dizer que se você ainda não conhece a nossa página, entra na nossa página, curte lá, convida os seus amigos para participar. É um projeto novo agora em 2020, vamos continuar com o canal, porque o canal tem sido, né, uma forma de Deus trabalhar na vida de muitas pessoas, mas também vamos estar com a página onde a gente já tem divulgado pensamentos diários, versículos bíblicos, né, tudo para edificar a sua vida, a sua família, né, e você que é cristão ou que não é cristão, pode curtir, tá chegando muita novidade. Estamos com projetos muito grandes, além do que sonhamos, e Deus, Ele é fiel para cumprir. Amém? Beijo e um agradecimento. O vídeo de hoje está tocando a música Diz, da Gabriela Rocha. Eu achei essa música perfeita. Hoje eu estava ouvindo louvores e começou a tocar esse louvor e eu falei, Deus, o Senhor é fiel. E o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que diz essa canção, né? O que dizem sobre mim. Deixa eu parar aqui, que meu raciocínio fica um pouco falho. Mas antes de iniciar a falar, eu gostaria de ler um versículo bíblico que se encontra em Jeremias 29, 11, e diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso mesmo, o Senhor, Ele sabe os pensamentos que tem de nós. E por que, Jaque, que você separou hoje esse versículo? O que você vai dizer? Hoje eu vou dar um testemunho para vocês, né? Algumas pessoas já conhecem, as pessoas da minha igreja, as pessoas do meu círculo de amizade já conhecem. E é um testemunho sobre os meus sonhos, né? Porque eu sou muito sonhadora. Quando eu estava no ensino médio, na escola pública, o ensino noturno, eu era guardinha mirim, né? Não sei se na sua cidade tem, aqui em Rio Claro tem. É o menor aprendiz, né? Que é locado nessa instituição, né, Guarda Mirim, que chama, e você trabalha em vários locais da cidade, e na época eu trabalhava no fórum. E no ensino médio, noturno, que eu trabalhava, eu tinha um sonho de fazer universidade, mas eu não queria fazer uma universidade paga, porque na época eu ganhava um salário mínimo, e eu não saberia se eu iria conseguir outro emprego, né, e se eu ia ter condições de pagar uma universidade. Então, eu orei e falei para o Senhor, apresentei os meus sonhos para o Senhor. E tinha uma vice-diretora na minha escola que ela vinha de uma família bem pobre e ela fez universidade na Unesp e ela começou a me contar, né, como que foi, né, e que é possível a gente passar, por mais que o ensino público seja precário, ainda mais o noturno. E aquilo foi criando mais esperança em mim e eu fui tendo muita fé e orando e pedindo para Deus. Eu fiz hoje uma colinha para mim não esquecer dos detalhes, porque os detalhes é o que torna tudo mais especial, porque Deus, Ele é um Deus de detalhe. E aí eu sonhava, né? E eu comecei a compartilhar com alguns dos meus professores esses sonhos que eu tinha. E esses professores, muitos me desanimavam, muitos diziam que eu não iria conseguir, que eu não iria entrar numa universidade pública, porque realmente o ensino noturno é precário e eu iria concorrer com pessoas de colégios particulares e tal. Mas ao mesmo tempo que eu ficava frustrada, que eu ficava triste, eu cria que o Senhor, Ele podia fazer mais e mais e mais na minha vida, muito além do que eu sonhei. E eu lembro que na época, né, quando a gente é de escola pública e queria fazer o vestibular na Unesp, a gente tinha isenção, por causa que o vestibular, ele é caro, né, 100 e pouco, 200, depende da universidade. Então a gente tinha isenção e, se eu não me engano, eu paguei uma taxinha de R$18 apenas. E eu muitos sonhos e tal.
Só que na prova também da Unesp, no vestibular, cai inglês. E eu não sabia inglês, né? E eu falei assim, Deus, como que eu, né, que eu vou fazer? Né, eu não consigo. E aí eu orei. E é isso que eu quero falar. Quando você ora, Deus, ele começa a movimentar o universo no teu favor. E foi isso que Jesus fez comigo. No ano anterior, no segundo ano, eu havia feito Saresp. No ano anterior eu havia vindo de Saresp, se eu não me engano, e eu fui uma bem colocada do noturno. Eu fui uma das primeiras colocadas, e o governo naquele ano estava presenteando os primeiros colocados no Saresp com um curso de inglês numa instituição privada. Eu não vou falar o nome da instituição aqui porque eu não vou fazer propaganda. E aí eu comecei a fazer inglês nessa instituição, tudo pago pelo governo, e comecei a ter noções, né? E comecei a ver a mão de Deus trabalhando. E aí eu precisava fazer um cursinho, só que eu não podia pagar um cursinho na época. E Deus, ele movimentou um assistente social lá do trabalho. Eu trabalhava no fórum, né, como eu disse anteriormente. E uma das assistentes sociais lá do do judiciário, me deu chamou eu, né, e falou assim, Jaque, você tá no terceiro ano, eu ouvi falar que você tem sonhos de prestar uma universidade pública e tal, e o meu filho fez cursinho, agora ele já faz engenharia na UFSCar, na época, né, e tá os livros do cursinho dele tudo lá em casa. Se você quiser, eu trago pra você. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu não ia conseguir pagar o cursinho no momento. E aí ela me deu várias apostilas desse cursinho. Um cursinho bem popular que a galera faz bastante aqui em Rio Claro e no estado de São Paulo. E eu peguei aquelas apostilas. Eu falei, bom, eu preciso estudar, porque se eu não estudar essas apostilas, eu não vou conseguir passar. E aí eu peguei e eu fazia horário de almoço, né? Então eu tinha um almoço, só que de segunda e quarta... Não, de terça e quinta eu fazia aula de violoncelo, né? A minha chefe, na época, ela fazia questão de eu ter uma cultura musical, né? De eu ter alguma arte no meu currículo para formação humana, né? Enquanto formação humana minha. E ela achava que era importante, então eu me matriculei. Então eu trocava meu horário de almoço nesses 2 dias para fazer essa aula de violoncelo. Pelo projeto Guri, né? E foi muito legal, foi muito produtivo. E nos outros dias, eu pegava, sentava em outra sala do meu trabalho e lia. Tinha coisa física, não entendia nada. Mas eu fazia a minha parte, eu ia lendo. E crendo que o Senhor, ele podia fazer muito mais. E um certo dia... eu compartilhei esse sonho com um dos meus professores, era um professor substituto na época, né, mas não era temporário, né, ele ia ficar todo aquele ano com a gente. E eu compartilhei com ele que eu tinha o sonho de fazer universidade pública e que eu iria entrar na Unesp. Ele, quando eu falei, ele deu risada, tipo assim... Eu achei que ele fosse falar assim, você vai conseguir, né, porque na época ele estava fazendo... aulas como aluno especial para fazer pós-graduação lá na Unesp. Aí eu falei assim para ele, por que você riu? Ele falou assim, você nunca vai entrar na Unesp, você só vai entrar na Unesp se for para você varrer o chão. E aquilo me causou muita dor assim no coração, eu fiquei muito triste. Não porque é indigno você varrer o chão de uma instituição ou você trabalhar nos serviços gerais, mas porque ele quis menosprezar o meu sonho, dizendo que eu não seria capaz. E aí eu orei e falei para o Senhor que fosse feita a vontade do Senhor e eu iria fazer a minha parte. E por isso que eu li esse versículo, que não importa o que as pessoas dizem de você, mas importa o que Deus diz de você, o que Deus pensa de você, né? E eu continuei estudando, fiz o vestibular, teve a primeira chamada, eu não fui chamada na primeira chamada. E eu fiquei muito triste, mas Deus disse que Ele faria muito além do que eu pensei. Então eu criei no que o Senhor falou
E aí depois teve a segunda chamada. E quando teve a segunda chamada, pá, meu nome saiu lá. Eu fiquei muito feliz mesmo. E entrei na universidade. E o Senhor, ele faz tudo tão perfeito. E no dia da matrícula, né, os veteranos ficam lá, né, na universidade pra dar boas-vindas pra gente, pra falar um pouquinho com a gente, né, tirar aquele medo que a gente tem, porque a gente fica muito feliz quando a gente passa, mas depois a gente fica com medo, pensando como que vai ser, toda a disciplina e tal. E quem eu encontro no dia de eu fazer a matrícula? O professor, ele teve naquele dia, tarde, uma aula da pós-graduação. E ele falou, oi, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu não vim varrer o chão. Aí ele deu risada, né? Ele falou, não, você vai fazer aqui então? Aí eu falei, eu vim fazer a matrícula, eu passei em pedagogia. Ele ficou assustado, ele arregalou um zóio desse tamanho assim. E aí eu falei, calma, professor, tem que ficar feliz, né, e tal. E aí ali eu sorri com ele, comemorei com ele, né. Não fiquei, olha, aqui eu passei, você falou que eu não ia passar. Porque quem nos justifica é Deus, e existe melhor justificação do que eu estar ali fazendo a matrícula. Então eu fiquei muito feliz. Bom, o meu processo da graduação não foi um processo fácil, porque por vir de uma escola pública, de um ensino noturno, eu tenho muitas deficiências, né? Muitos conteúdos difíceis e assim, eu não coloco só a culpa na rede pública, né? Todo um sistema e tal. E eu tinha algumas deficiências, né? Quando o professor falou pra mim norma da BNT, eu falei, meu Deus, que bicho é esse, né? Que eu nunca ouvi falar. Mas com o passar do tempo eu fui aprendendo um pouco mais e Deus foi colocando pessoas na minha vida maravilhosas. Chegou na época da entrega do TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, consegui uma orientadora. Foi tudo legal, tudo bacana, só que não. Aí essa minha orientadora me abandonou no meio do caminho, disse que não orientaria eu por ser cristã. Ela falou palavras bem feias assim pra mim, do nada assim, né? E ela respondia o e-mail de todos os orientandos dela, porque tinha mais na minha sala, só que o meu ela não respondia. E me abandonou às vésperas da entrega do projeto do TCC. E eu só chorava e eu fiquei desesperada. Mas, como eu disse, o Senhor, quando Ele está na frente, quando Ele está no projeto, Ele se garante. E aí, eu estava na época tendo disciplina, né, de políticas educacionais e com a professora Áurea Costa. E eu chorava, e ela é uma pessoa muito amiga, muito aberta a ouvir. E eu chorava explicando pra ela a minha situação. E ela, mesmo eu tendo um tema completamente diferente do que ela estudava na época, ela me acolheu e ela disse que iria me orientar. E aí sentamos e pensamos num projeto. E eu terminei a graduação 6 meses após, né? Era 4 anos e eu terminei em 4 anos e meio por causa do TCC. Não me arrependo, porque eu sei que foi um bom trabalho. E hoje eu leio o meu TCC, eu fico grata, né, por tudo que eu fiz, né, com o auxílio da Áurea, como que ela foi, assim, um presente de Deus na minha vida mesmo. Então, aí eu tava desempregada quando eu acabei a graduação, por causa que no último estágio que eu tinha que fazer, né, lá da universidade, a empresa não queria liberar eu e o meu supervisor disse assim, olha, já que você vai ter que escolher, ou você quer trabalhar ou você quer estudar. E eu fiquei bem nervosa porque quando eu entrei naquela empresa eu já estava na universidade e eles disseram que eu iria poder estudar tranquilamente, só que quando chegou no último estágio, que era o que eu mais precisava, eles não puderam me ajudar. Então eu saí do trabalho, né, e fiz o estágio e entreguei o TCC e concluí, para honra e glória do Senhor, a universidade. Só que como eu estava desempregada, eu estava um pouco meio frustrada, né? E eu não conseguia passar no concurso, não conseguia me estabelecer. E a Áurea veio com uma proposta, falou, Jaque, que tal você fazer a prova do mestrado? E eu tinha sonho de continuar os estudos, mas depois do TCC, eu fiquei me sentindo um pouco incapaz, na verdade, né? Porque é muito difícil. Às vezes as pessoas falam, só tantas páginas, mas para você escrever uma página, você lê muito, né? Você estuda muito. E eu falei assim que eu iria pensar, e aquela história muito me motivou, e eu disse pra ela que eu faria. Então fiz
a prova de proficiência em inglês. E eu fiquei bem nervosa porque a única experiência com a língua inglesa que eu tinha, né, era a do curso que eu ganhei do governo. E já fazia 4 anos, né? Então, mas eu criei e estávamos em campanha de oração na nossa igreja. E Deus, ele é lindo. E naquele dia eu lembro que veio a pastora Meire pregar naquele dia. E ela falou assim pra mim, já que Deus, ele faz além do que você pensa, além do que você pede. E Deus manda te dizer que a prova que você fez, você já passou. E a que você vai fazer, você também já passou. Que Deus tem um propósito muito grande para você naquele lugar. E Ele vai te colocar sentada entre os grandes. E eu amei. E eu tinha entendido que eu já havia passado na prova de proficiência. E aí, ali depois de uma semana, saiu o resultado. Eu passei. Para passar, tinha que ter tirado no mínimo 5. Né? E eu consegui tirar os 5. Eu não sei como, foi muito Deus, porque teve uma palavra do título que eu não consegui traduzir, né? E que poderia dar todo um sentido na minha tradução. Mas o Senhor, ele foi bom, eu tirei 5, consegui passar. Aí depois fiz a prova geral, né? E fiz a prova específica da minha área, né? Então, meu mestrado é em educação na área de políticas públicas. Na linha de pesquisa de políticas públicas. Então, eu prestei a prova, passei, fiz a entrevista, passei e comecei mais uma longa jornada. E por que eu falo que foi longa? Porque foi muito difícil para mim fazer o mestrado, não foi fácil. Eu tive muitos problemas, né? Eu passei dificuldades, assim, financeiras por causa de trabalho, e meu marido também estava desempregado, e aí ele conseguiu um emprego e a gente foi se organizando. E eu passei num concurso, né? Hoje eu sou efetiva, eu sou professora efetiva. Então, foi tudo um processo e durante o mestrado. E eu passei um ano muito difícil. E ano passado, pra mim, foi um ano, assim, muito difícil, com muita aprovação. E eu achei que eu não fosse conseguir. Mas no primeiro ano de pós-graduação, eu participei do conselho, né? Do conselho da pós. E um dia, numa das reuniões, o Espírito Santo falou comigo assim, olha, eu te prometi e eu tô cumprindo. Você está sentada entre os grandes. Grandes, assim, eram os professores, né, da universidade que compunham o conselho, que direcionava as decisões sobre o nosso programa de educação. E eu me senti muito honrada, porque eu estava ali representando toda a equipe discente, né, e falando, né, e pude colocar meu ponto de vista sobre algumas coisas, como por exemplo a bolsa, né? Que muitas pessoas precisam da bolsa e não tem, porque algumas pessoas que trabalham, é direito delas, elas têm direito sim de ficar com essa bolsa, mas acabam ficando com a bolsa e tem tanta gente precisando, né? E foi uma das bandeiras que eu levantei e vou continuar levantando, né? Se Deus quiser, aí pra frente. Então aí chegou no processo das análises do meu trabalho. E assim, eu sou mulher, defendi um trabalho sobre mulheres, né? Tanto no TCC e na dissertação. E quanto mais eu vi os noticiários depois dessas eleições, de todo esse movimento político que aconteceu no Brasil, eu fui ficando muito frustrada, muito angustiada, e eu não conseguia escrever, e eu não conseguia compartilhar as coisas. E eu fiquei nervosa e eu conversava com a minha orientadora e chegava chorando. E aí tinha dia que ela era dura pra ver se eu me movimentava. Tinha dias que ela era mais mãezona, me abraçava, né? Me ajudava, mas nunca me abandonou no processo. E aí quando tava às vésperas de eu entregar, eu passei por um problema pessoal muito grande, muito grande. E eu achei que eu fosse sucumbir, eu queria abandonar o mestrado. E a minha orientadora, a Áurea, falou, não, vem aqui em casa. Nem que você tiver que vir todo dia, a gente separar 1 hora do dia pra você escrever. Vamos junto, eu tô com você e assim nós vamos fazendo o trabalho. E aí no dia 25 de novembro, eu defendi a dissertação. E foi maravilhosa a defesa. Claro, eu sei das minhas limitações. E
muitas coisas, né, eu tenho que corrigir algumas coisas de português, muitas coisas eu sabia que estaria errado e vou corrigir, né, que eu tô corrigindo, né, tô acabando pra colocar no repositório. E Deus foi muito bom. Então eu consegui o título de mestre para honra e glória do Senhor, né? E mérito meu, esforço meu e de muitas pessoas também. É fácil a gente falar em meritocracia, né? Eu consegui, eu fiz, eu sou, mas não é isso, né? Eu tive base, eu tive mãe, eu tive pai que trabalharam, colocaram um alimento, né, na minha casa. Tive uma infância boa, né? Depois eu tive um trabalho, tive uma formação boa, né? Uma formação humana boa. Tive um Deus que não me abandonou, tive a minha orientadora, tive os meus amigos que me abraçaram. Mas Deus, ele sabia o pensamento que ele tinha sobre mim. E hoje esse vídeo é só para contar esse testemunho e dizer para você que o seu sonho para Deus é isso aqui, ó, é simples. E eu até publiquei, né, uma foto lá pela nossa página JF Palavras de Vida, que nós devemos sonhar alto, porque o nosso Deus é grande, às vezes a gente limita os nossos sonhos às coisas tão pequenas, né? E a gente acha que muitas vezes a gente diminui nosso Deus, né? E ele é um Deus tão grande, tão poderoso. E aí a galera fala assim, já que você vai prestar a prova pro doutorado? Eu falei, não, Deus me livre, doutorado agora não, Deus me livre, eu tô cansada. Eu quero ficar descansando um ano, né? Curtindo o meu casamento, né? Meu marido, aproveitando um pouco, mas depois vou sim tentar o doutorado, mas eu já fiz a prova de proficiência para o doutorado, já passei, graças a Deus, na língua italiana. Então, quem sabe, eu tenho esse vídeo parte 2 aí, Deus sabe de todas as coisas, mas eu quero agradecer a Deus e dizer que você, jovem, você idoso, você adulto, criança, quem for que estiver assistindo esse vídeo, eu quero te dizer que Deus, ele é poderoso. E ele sabe o pensamento que tem de você. E não importa o que as pessoas dizem a seu respeito, não importa o que eles falam sobre a sua vida. O que prevalece sobre a tua casa, sobre a tua vida, é o que Deus fala. E Deus diz que vai fazer, porque ele é poderoso, ele sabe o pensamento que tem de vós. E diz assim, e são pensamentos de paz para vos dar o fim que você espera, o fim que você deseja. Eu sei que muitas vezes o coração do homem é enganoso, mas Deus, ele pode fazer muito mais e muito além do que a gente pensa. Ele pode concretizar o nosso sonho. Ele pode fazer assim, mover águas, mover céus, mover terra, sabe? Eu vi muito mover de Deus nesse período, né? Então eu entrei na universidade em 2012 e estou saindo agora em 2019. E eu vi nesses anos todos a mão do Senhor estendida. Então eu quero agradecer muito a Deus. Quero agradecer muito pelas pessoas que passaram por esse processo comigo. Minha mãe, meu pai, meu esposo, meus irmãos, meus amigos, minhas sobrinhas, minha família, todos, a minha orientadora, principalmente. Quero dizer, Aura, que eu sou muito grata a você e que Deus venha abençoar muito a sua vida e a vida de todos, né, que me ajudaram na minha trajetória, mas que também ajudam na trajetória de outras pessoas, porque saiba que você pode estar sendo usado para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Então eu quero agradecer e vou pôr mais um pouquinho do louvor. É muito lindo esse louvor. Só encontro em ti. Tchau, pessoal. Beijo, até o próximo vídeo. Curta a nossa página, hein? Curta os nossos vídeos e compartilha com a galera. Beijão!